Bom, vamos iniciar aqui, né, com introdução à química geral, que é a nossa frente, ok? Fiquem à vontade para fazer perguntas a hora que vocês quiserem, tudo bem? Bom, dentro da química, né, nós vamos iniciar o estudo desde o início da química, né? Bom, para a gente entender um pouquinho o contexto de como a química se tornou uma ciência, é bom você entender, né, toda a história, né, que está por trás disso. Então, vamos analisar em relação aos primórdios, né? A prática, no caso de explorar e utilizar materiais, né, existentes na natureza, ela já é muito remota, né? Ela remota lá, por exemplo, à pré-história. Isso aqui, por exemplo, é tipo um machadinho, né, feito com pedra lascada, né? Mas a ciência evoluiu, né? Se a gente observar, por exemplo, hoje nós temos algo bem mais moderno. Por que que nós temos algo bem mais moderno? Por quê? Por causa que o ser humano, né, na ideia, na tentativa, né, de descobrir novos materiais, foi investigando, investigando, e hoje nós temos uma enorme gama de materiais diferentes que estão ao nosso dispor, né? As civilizações se evoluíram, né, com descoberta de novos materiais e sempre também técnicas para transformar esses materiais, tá? O conhecimento, pessoal, adquirido, tá, por essas civilizações, né, através da vivência, através do cotidiano, é conhecido como conhecimento empírico e também pode ser chamado também de conhecimento do senso comum, né? Esse conhecimento empírico, né, é o conhecimento a partir de quê? A partir da vivência, a partir da informação de família para família, de pai para filho, de filho para neto, e assim sucessivamente, tá? Conhecemos, não é necessário a formulação de teorias ou de pesquisas científicas, tá? Para vocês terem uma ideia, é, várias populações descobriram que existe uma árvore chamada de salgueiro, né? Que é muito comum aqui no Brasil também, né? O salgueiro, por exemplo, se você pegar a casca do salgueiro e retirar ela, né, a casca e fazer um chá dessa casca, você vai ter um analgésico. Analgésico. Esse analgésico, né? Ele é analgésico e antitérmico também, né? Quem tá com febre, né? O que acontece? Como que descobriram isso? Conhecimento empírico, né? Ou seja, de tantas pessoas fazerem chá, faz chá de uma árvore, faz chá de uma folha, faz chá de vários materiais na natureza diferente e acabam se descobrindo isso e se torna um conhecimento empírico. Quando a química se torna uma ciência, né, já agora no século XIX, investigaram, né, qual analgésico, o que é que tem na casca do salgueiro, né, para funcionar como analgésico. Então, descobriram a substância que batizaram ela com o nome de ácido salicílico, AS, entendeu? Só porque o ácido salicílico, né, que é uma substância assim, ó, o ácido salicílico é um ácido carboxílico e fenol. E descobriram o seguinte, que esse analgésico funcionava perfeitamente, porém ele atacava as paredes do estômago, né? Como ele atacava as paredes do estômago, né, provocava até hemorragia. Então era um analgésico, mas provocava um efeito colateral, né, muito drástico. Consequentemente, eles conseguiram descobrir que o responsável, né, pelo esse efeito colateral era justamente quem? Era justamente essa hidroxila aqui, ó, tirar essa hidroxila e colocar um grupo acetil. Então, o medicamento passou a ficar assim, ó, C dupla O, OH. Eles fizeram um processo que a gente chama de esterificação. Transformou isso aqui num éster, ó, ok? E ele passou a ser chamado de AAS, chama ácido acetil salicílico. Então, o AS, você compra ele é o medicamento mais produzido no planeta Terra, foi o medicamento mais produzido no planeta Terra, né? Pertence a um laboratório alemão chamado Bayer, só porque ele não é um fármaco, ele é chamado de profármaco.
Por que profármaco? Porque ele não tem, né, propriedades analgésicas. Porém, quando você ingere o AS, que ele chegar no seu intestino, ele vai se transformar em ácido salicílico. Tudo bem? Aí sim, aí ele vai funcionar como um analgésico. O que eu estou falando isso para você? Eu estou falando para você que um conhecimento científico, ele teve ponto de partida a partir de quê? De um conhecimento empírico. Não é? Então, a gente não pode desprezar os conhecimentos empíricos, não é? Porque eles são pontos de partida para muitos conhecimentos científicos que os utilizamos atualmente. Bom, né, o primeiro grupo, né, de indivíduos a dedicar-se, né, ao estudo da composição da matéria foram os alquimistas, né? Esses alquimistas, eles eram considerados uma mistura de quê? Ele era uma mistura de ciência, porque ciência, porque era investigativo, né? Eles procuravam descobrir novos materiais cada dia, né? Ou seja, tinha um rigor, né, dentro das pesquisas, não era só conhecimento empírico, tá? Porém, estava relacionado também com a arte e também com a magia, né? Por que magia? Porque como eles estudavam a matéria e faziam transformações na matéria, né? Eles às vezes eram considerados por algumas civilizações como bruxos. Por quê? Devido à capacidade de transformar material em outros materiais. Tudo bem? Bom, a alquimia, né, ela tinha dois objetivos principais, né? Acho que vocês já sabem isso, né, bem comunzão, mas o primeiro deles era a transmutação. O que é transmutar? É você pegar um material e transformar em outro material a partir de mudança elementar. Ou seja, né, eles queriam que através de um determinado material conhecido como pedra filosofal, primeiro, eles buscavam construir esse material, chamado de pedra filosofal, ok? Né? Onde, né, todo metal, né, independente do metal que fosse encostado, né, colocado em contato com a pedra filosofal, sob uma chama, se transformaria em ouro, que era um metal que sempre foi um metal, né, caro e de ambição de vários povos, né? Então, uma das ideias, né, dos alquimistas era que através dessa pedra filosofal e sob aquecimento, qualquer metal poderia ser transformado em ouro, né? O outro objetivo dos alquimistas era construir o elixir da longa vida. O que era o elixir da longa vida? Um líquido, né, que ia possibilitar a cura de qualquer doença, né, e também preservar a juventude. Os chineses, pessoal, os alquimistas chineses, eles foram mais longe ainda. Eles, eles tinham a ideia de que o elixir da longa vida poderiam produzir, né, a imortalidade física, ou seja, se ele tomasse esse elixir, eles nunca iam morrer, né? Então, eram os dois objetivos, a transmutação, que era transformar qualquer elemento né, em ouro, e também o elixir da longa vida. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Perguntas, fique à vontade, tá? Qualquer pergunta, você pode ficar à vontade para ligar o microfone. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nenhuma pergunta até agora, né? Beleza. Continuando, né, pessoal? Na tentativa de alcançar os alquimistas, desenvolveram, né? O que eles desenvolveram? Na tentativa de alcançar os objetivos, os alquimistas não conseguiram a transmutação e muito menos o elixir da longa vida, é claro, né? Mas eles contribuíram com o quê, né? Vamos ver o que foi possível, né? Medicamentos especiais, né, preparados através do estudo com minérios, né? Ou seja, minerais, técnica de preservação de corpos, utilizando substâncias químicas, né? Ou seja, as mumificações, né? Elas surgem a partir dos estudos químicos dos alquimistas. Inventaram a pólvora, que é uma mistura de nitrato, carvão e enxofre, né? Que é esse aqui é um combustível misturado com um comburente. Não sei se vocês sabem, né? Mas pólvora não precisa de oxigênio para pegar fogo. Por que pólvora não precisa de oxigênio para pegar fogo? Porque na pólvora já está o combustível. Quem que é o combustível da pólvora? O carvão.
Quem que é o comburente da pólvora, né? O comburente é o nitrato de potássio, tá? O nitrato é o comburente. E o enxofre, que é um agente que propaga seu calor na mistura. Existem várias proporções, né, dessa mistura para formar a pólvora. Foi desenvolvida pelos alquimistas, tá? Técnicas de fusão do ferro, ou seja, eles conseguiram processos, né, na qual se diminui a temperatura de fusão a ponto de alcançar essa fusão em temperaturas mais baixas. Técnica de extração de cobre, né, por ustulação, que são processos em que você mistura um metal com outro e aquece para retirar a substância composta e transformá-la numa substância simples. Tá? Técnica de destilação e calcinação. Destilação é um processo que a gente conhece, né? Que serve para produzir ou eliminar, né, alguns contaminantes, algumas substâncias presentes, purificar um determinado material. Calcinação, processo de purificação também por aquecimento, tá? E também métodos de preparação de vários solventes, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, tá? Ácido clorídrico foram ácidos que foram preparados e desenvolvidos inicialmente pelos alquimistas e que são utilizados até hoje. Inclusive, o ácido sulfúrico é o solvente, né, mais produzido no mundo todo, tá? Inclusive serve como um parâmetro para desenvolvimento econômico de uma nação. Ou seja, né, quanto mais ácido sulfúrico uma nação produz, mais desenvolvida ela é. Por quê? Porque o ácido sulfúrico é o solvente mais utilizado na indústria química, petroquímica, medicamentos e farmacêuticos. A química como ciência, né? A química como ciência, ela vai ter início agora, né, no século XV, com um médico suíço chamado Paracelso, né? Ele dizia o seguinte, que a química, a alquimia deveria ser destinada, né, ao uso terapêutico, ou seja, os estudos da alquimia deveriam ser direcionados ao estudo da formação de medicamentos, né? Essa área na qual Paracelso deu início, ela ficou conhecida como iatroquímica, estava relacionado à alquimia direcionada ao estudo de medicamentos. Para outros autores, a química se tornou uma ciência no século XVI, ou no século XVII, melhor dizendo, com Robert Boyle, né? Robert Boyle foi um estudioso que publicou o chamado Químico Cético, né? Que é o marco ou símbolo da passagem da alquimia para a química. Enquanto que outros autores, né, já dizem que, na realidade, a química se tornou uma ciência no século XVIII com Lavoisier. Só um instantinho, pessoal. Esse livro aqui, ó, chama Tratado Elementar de Química. Foi escrito por Lavoisier, esse livro, tá? Ele foi escrito em 1789, né? Esse pequeno livrinho aqui, na realidade, é considerado pela maioria, né, como o marco histórico quando a alquimia se transformou em química, né? Ou seja, ela deixou de lado, né, a parte mística dela, cultural, e passou a se tornar uma ciência investigativa, tá? Porque no Tratado Elementar de Química, Lavoisier elabora vários métodos científicos, vários processos de transformação da matéria de forma, tá, pessoal? Resumida, é claro, tudo bem? Mas com muitas aplicações. Nesse marco, né, ele se torna agora o principal ponto de partida para a ciência química. Foi, portanto, no momento em que se reconheceu o uso de métodos científicos que obtiveram conclusões acerca de transformações, reações sofridas por diferentes materiais que a química passou a ser considerada uma ciência. Ou seja, né, quando a química fez uso do conhecimento científico, ela passou a se tornar uma ciência de verdade, ok? Bom, a química, né, é uma ciência da natureza, como vocês sabem.
Então, ela faz parceria com duas outras ciências, né? Que é a física e a biologia. Eu deixei aqui para vocês, ó, só para a gente ter um marco, um ponto de partida aqui, né? A física, na realidade, é uma ciência da natureza que estuda o quê, né? As leis que regem os fenômenos naturais, ok? E procuram enquadrá-los em esquemas lógicos, em fórmulas, né? Matemáticas. Já a química é a ciência que estuda o quê? A constituição da matéria, as propriedades, como transformar um material em outro, a energia envolvida nesses processos. Lógico que isso aqui são conceitos resumidos, tá, pessoal? Já a biologia é a ciência que estuda o quê? A origem e característica dos seres vivos, né? E como esses seres vivos interagem com o meio ambiente. Tudo bem? Conceitos iniciais, né? Isso aqui são conceitos que vocês sabem, mas é basicão para a gente iniciar todo o curso de química. A gente inicia falando sobre esses conceitos, né? Matéria, tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Quando a gente fala de matéria, pessoal, tem muita pessoa que ainda sente dificuldade com isso, porque quando estamos falando de matéria, estamos falando do material do que são feitas as coisas, né? Por exemplo, madeira é um material, vidro é um material, terra é um material, papel é um material, ok? Quando esse material, né, se torna um corpo? Ele se torna um corpo quando ele é delimitado, quando você diz quanto você tem dele. Se eu falar, por exemplo, 1 metro quadrado de madeira, eu estou falando quanto eu tenho da matéria. Aí ele se torna um corpo, né? Se eu falo assim, ó, 20 centímetros quadrado de vidro, se tornou um corpo, né? 500 centímetros cúbicos de terra, eu tenho um corpo. Se eu falar 10 toneladas de papel, eu tenho um corpo. Ou seja, então o corpo é quando você delimita, você fala quanto você tem de um determinado material. Tudo bem? Agora, se esse corpo tiver alguma aplicação, né? Ou seja, se por causa da sua forma, do seu formato, ele tiver uma determinada função, ele é classificado como um objeto. Por exemplo, nós temos a madeira, que é a matéria, 1 metro quadrado de madeira, que é um corpo, e eu tenho uma cadeira, que é um objeto feito de madeira, ok? Eu tenho, por exemplo, um copo, que é feito de vidro, eu tenho, por exemplo, um vaso, que é feito de terra, de argila, no caso, eu tenho uma folha de papel, que é feita a partir do papel. Tudo bem, pessoal? Só um conceito simples, mas que é importante para a gente iniciar esse estudo da química aqui, ó. Tranquilo? Método científico, né? O que vem a ser o método científico? É um método, né? É como se fosse uma receita, né? Comum dentro da área de ciências para que possamos chegar à teorização, a leis, né? Esse método científico, ele inicia-se, tá? Justamente com o quê? Com um procedimento comum, né? Tá? Em várias etapas. Quais seriam essas etapas? Primeiro, né? Um método científico, ele inicia-se com a observação de um fenômeno, né? Ou seja, né, eu vejo algo acontecer, né, esse fenômeno, faço uma observação sobre ele e em seguida, né, eu defino um problema. Os problemas em gerais são perguntas que você faz quando você observa um fenômeno. Tipo assim, ó, por que acontece, né? Será que sempre acontece, né? Quais as causas, né, que podem modificar esse fenômeno? Isso aí são os problemas que você define, né? Depois, o que você vai fazer? Depois que você define os problemas, você vai recolher dados sobre aquele fenômeno observado. Depois que você recolhe os dados, você elabora algumas hipóteses, né? Por exemplo, você faz assim, ó, vamos, o mais comum é usarmos, por exemplo, as ideias de Isaac Newton, né? Para a gente ilustrar isso aqui. É igual você pensar assim, olha, os corpos caem, uma observação de um fenômeno, né? A questão é, por que caem? Eu estou definindo um problema, né? Por que cai? Sempre cai, né? Cai com a mesma velocidade? Aí eu vou e recolho alguns dados, né? Vou lá e recolho alguns dados. Olha, cai, né? Os objetos caem, quando os frutos caem quando estão maduros, as árvores perdem suas folhas, né? Objetos caem com facilidade, né? Objetos caem com a mesma velocidade, olha alguns dados e você elabora algumas hipóteses, né? Cai porque tem massa, cai porque o ar é menos denso do que o material.
Então, você começa a elaborar algumas hipóteses para tentar explicar, né, por que porquê que o fenômeno acontece. Tudo bem? Depois de elaborar as hipóteses, né, você vem para a realização de experiências. Você realiza experimentos em relação àquele fenômeno, tudo bem? Analisa os resultados, interpreta eles e, através deles, você cria uma teoria, né? Você publica isso através de uma teoria, tá? Nessa interpretação dos dados, você verifica se as hipóteses que você elaborou estavam corretas ou não, né? E através da interpretação desses resultados, você publica uma teoria. Pessoal, preste atenção, teorias, tá? Não são algo que são provados. Você não prova uma teoria. Uma teoria é uma coisa que você propõe para explicar uma observação de um fenômeno, um comportamento de um fenômeno. Entendeu? Tem muita gente que fica com esse negócio assim, ó, a teoria foi provada. Teoria não é uma verdade absoluta. Teoria é uma verdade provisória. Isso depende das observações. Não é à toa que em química, né, ou em física, né, na ciência da natureza, nós temos um exemplo muito clássico disso, que é os modelos atômicos. Por exemplo, modelo atômico de Dalton. É uma certeza? Não é. Modelo de Thomson, modelo de Rutherford, você vê que foi evoluindo. Então, eles não eram, né, verdades absolutas, né? A teoria atômica de Dalton, você viu que ela foi formulada a partir de várias observações, mas que posteriormente ela foi caindo, pessoal. Algumas teorias foram caindo, porque observaram, recolheram novos dados, elaboraram novas hipóteses, realizaram novas experiências, tiveram resultados diferentes, interpretaram e tiveram que criar novas teorias para explicar a mesma observação do fenômeno. Tudo bem? Então, preste atenção nisso, tá? Teoria não pode ser provada. Teoria é uma explicação de um fato, de um fenômeno, de uma observação. Quando um determinado fenômeno, mesmo que você mude as condições, ele continua se comportando da mesma forma, né? Na teorização dele, ele se transforma numa lei. Por quê? Porque mesmo mudando as condições, ele se comporta do mesmo jeito. Por exemplo, né? Lei da conservação das massas. Tanto faz você fazer qualquer tipo de reação que você faça, a massa se conserva. Independente da reação que você faz, independente do ponto de partida que você tem, a massa se conserva. Então, essa teorização sobre a conservação da massa, ela vira uma lei, né? Lei gravitacional, os corpos caem, independente do corpo, ele vai cair. Ou seja, então isso vira uma lei independente, tá? Independente das condições, ele vai se comportar da mesma forma. Consequentemente, isso se transforma em uma lei. Alguma pergunta até agora, pessoal? Não? Perguntas? Fiquem à vontade. Nãozinho? Então, vou partir aqui para os outros slides. Deixa eu só abrir aqui rapidão, tá? Nós vamos agora para a segunda parte, que é as propriedades da matéria, ok? Tudo tranquilo até agora, né, pessoal? Nada de dúvida, né? Então, beleza. Propriedades da matéria, né? O que são propriedades da matéria? Propriedades da matéria são as características da matéria, né? E para que serve elas? São as propriedades que nos ajudam, né, a conhecer um pouquinho mais sobre os materiais. Existem dois tipos de propriedades. Existem as propriedades que são gerais e existem as propriedades que são específicas. O que é uma propriedade geral da matéria? Propriedades gerais são aquelas que nos ajudam, não ajuda, né, na identificação do material, não serve para identificar, ou seja, ela é geral a qualquer tipo de material. Por exemplo, né, nós temos lá massa, é uma propriedade geral, não serve para identificar, né, volume
é uma propriedade geral, né? Compressibilidade é uma propriedade geral, mas principalmente observada onde? Nos gases, ok? Um instantinho aqui, pessoal. Impenetrabilidade, outra propriedade geral da matéria, tá? Elasticidade, divisibilidade e inércia. Tudo isso aí são exemplos de propriedades gerais, ou seja, através delas nós não conseguimos identificar tipos de materiais, ok? Propriedades específicas, né? São propriedades que caracterizam a matéria, ou seja, ela ajuda na identificação do material, tá? Então, dentro das propriedades específicas, moçada, existem três tipos de propriedades: as propriedades físicas, as propriedades organolépticas e as propriedades funcionais. Tudo bem? Isso são propriedades específicas, ou seja, elas servem para identificar um material. Propriedades físicas, por exemplo, são aquelas que você consegue medir, né, sem destruir o material, sem mudar a composição química do material, tá? Propriedades físicas são aquelas que você mede sem alterar a composição do material. Exemplos, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Solubilidade, densidade, né? Viscosidade, índice de refração, né? Calor específico, entalpia de fusão, entalpia de vaporização, tudo isso, moçada, são propriedades físicas. São propriedades que, quando você mede, você não altera a composição do material. Tudo bem? Propriedades químicas são propriedades que alteram a composição, né? Ou seja, quando você vai medir, você acaba destruindo o material, ok? Então, você tem, por exemplo, decomposição. Decomposição, nem todo material se decompõe. Tem materiais, por exemplo, que quando você aquece, eles sofrem fusão. Mas tem materiais que quando você aquece, eles decompõem, né? Por exemplo, nesse exemplo aí, ó, pessoal, a aula vai, esse momento aqui, ele acaba em 10 minutos, mas a gente pode reiniciar, tá? Eu vou sair, quando der 10 minutos, fecha e a gente entra novamente, ok? Por exemplo, nesse slide aí, você vê, por exemplo, açúcar, né? Isso aí é açúcar comum, sacarose, na qual adiciona ácido sulfúrico concentrado. O que acontece com o açúcar quando entra em contato com ácido sulfúrico concentrado? Tá vendo aí nesse GIF? Ele se decompõe, vira carvão, liberando água. Então, decomposição é uma propriedade química, tá? Oxirredução é uma propriedade química, porque para medir você tem que transformar o material em outro material. Inflamabilidade, né, ou combustibilidade, são propriedades que, para você medir, para você saber se um material é combustível, você tem que colocar fogo nele. Porém, quando você coloca fogo nele, você o destrói, né? Reatividade, né, que é a capacidade que um material tem de reagir com outro, né, que pode ser alta ou que pode ser baixa, né? A reatividade também, quando você vai medir essa propriedade cinética, né, você tem que destruir o material, você tem que transformar ele em outro material. Então, isso são exemplos de propriedades químicas, ok? Densidade, né? O que é densidade? Densidade é uma propriedade física, né, que a gente conhece muito bem e que é definida como sendo a razão entre a massa de um corpo e o volume, né, do mesmo, né? Então, densidade é definido como a massa de um corpo, a razão entre a massa de um corpo, né, dividido pelo seu volume, né? Isso aqui é bem comum. Nesse GIF que você está vendo aqui, ó, isso aqui é um experimento, né, que a gente chama de lâmpada de lava, né, em que você mistura, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é óleo de cozinha, isso aqui é água, tá? Óleo de cozinha, água. Esse experimento aqui, ó, cai muito nos vestibulares, Enem e tal, tá? O que ele é na realidade? Um recipiente, óleo de cozinha, água com corante, e aqui embaixo desse copo aqui, ó, você coloca uma lâmpada incandescente. Então, à medida, né, que essa água aqui aquece, vai formando-se bolhas, elas sobem, sofrem convecção e desce, né? Como essa água está com corante, fica essas bolhas coloridas aí, ó, tá? Isso ilustra justamente o dado em relação à densidade, por quê? Porque o aquecimento diminui a densidade.
Ou seja, quanto maior a temperatura, menos denso vai ser. Densidade e temperatura são inversamente proporcionais. Por quê, professor? Porque quando você aumenta a temperatura, quando a temperatura aumenta, uma das coisas que acontece é a dilatação, o volume aumenta. Quando o volume aumenta, a densidade diminui, porque eles são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, se você aumenta a temperatura, você diminui a densidade. Se você diminui a temperatura, você aumenta a densidade. Então, a água que está aqui com corante formando bolhas e subindo aqui, ó, ela só está subindo devido ao aquecimento, ou seja, a redução da densidade dela, tá? Unidades, pode ser grama, centímetro cúbico, grama por mililitro, que é a mesma coisa, quilograma por decímetro cúbico, quilogramas por litro. Unidades de massa por unidade de volume. Qualquer uma delas pode ser utilizada, tá? Quando a massa de uma substância aumenta, seu volume também aumenta na mesma proporção, né? Então, a densidade, ela é, uma grandeza, intensiva no caso, Por quê? Porque ela não depende da quantidade de material. Quando uma grandeza depende da quantidade, você diz que ela é uma grandeza extensiva. Quando ela não depende, a gente chama de intensiva, tá? Por exemplo, massa depende do material. Então, massa é uma grandeza extensiva, porque depende da quantidade, tá? Já a densidade não. Densidade, tá? É uma grandeza intensiva. Intensiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que não depende da quantidade de material. Ela vai ser sempre a mesma. Quer um exemplo? Olha só. Se eu pego, por exemplo, um objeto que tem 78 gramas e ele vai ocupar um volume de 10 centímetros. Quando você calcular isso, vai dar 78 por 10, que vai dar 7,8 gramas por centímetro cúbico. Se eu pegar esse mesmo material, e colocar uma massa dele de 156, o volume dele vai ser o dobro. Se eu dobro a massa, ele vai dobrar o volume. Consequentemente, quando você pegar a massa e dividir pelo volume, você vai ter a mesma densidade. Isso quer dizer que tanto faz você ter 1 litro de água ou uma piscina cheia de água, a densidade da água é a mesma. Agora, só muda a densidade se você mudar a composição do material. Tudo bem? Por quê? Porque densidade é uma propriedade específica. Ela serve para determinar o tipo de material. Então, densidade é uma propriedade específica. Ela serve para a identificação de materiais. Tudo bem? Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele vai mostrar como que varia a densidade em função da temperatura. Ok? Então, tá aqui a densidade e a temperatura. Eu vou pegar para o tetracloreto de carbono. Então, olha só, ó, à medida que você vai resfriando, a densidade vai aumentando. Lembra que eu falei para vocês? Ó, à medida que você vai diminuindo a temperatura, a densidade vai o quê? Aumentando. Por quê? Porque temperatura e densidade são inversamente proporcionais. Porque se você reduz a temperatura, há um aumento, há uma redução de volume, consequentemente a densidade aumenta. Se você aumentar a temperatura, há um aumento de volume e a densidade vai diminuir. Só porque chega um momento aqui, ó, que a densidade ela sofre uma variação brusca. Quando a densidade sofreu uma variação brusca, pessoal, é porque houve uma mudança de estado, tá? Aqui houve uma mudança de fase. Então, o tetracloreto estava líquido, e eu estava resfriando ele, resfriando, até que ele chega a uma determinada condição aqui, ó, que ele sofre uma variação brusca de densidade. Aqui é onde ele houve uma mudança de fase. Se eu continuar resfriando ele, essa densidade vai continuar aumentando. Então, assim é os gráficos, tá? De densidade em função de temperatura para determinados líquidos. A água, pessoal, vai ser um pouquinho diferente. Olha o jeito que a água, ó. À medida que você vai aquecendo, resfriando, a densidade dela aumenta. Chega num determinado ponto aqui, ó, que ao invés dela continuar aumentando aqui, pessoal, ela faz a diminuir, Que condição é essa? É justamente na temperatura de 4 graus Celsius.
na temperatura de 4 graus Celsius, a densidade da água é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. Pessoal, a densidade da água só é exatamente 1 a 4 graus Celsius. Qualquer temperatura diferente de 4 graus Celsius, a densidade da água não é 1, tá, pessoal? Isso aqui estamos falando de água pura, tá? Não de água misturada, água mineral, água potável, nós estamos falando de água destilada. Tudo bem? Beleza? Quando chega a 0 graus Celsius, ela tem também uma variação brusca de densidade. Olha o que acontece com a densidade dela, ó. Ela cai muito. Aqui, ó, é onde há uma mudança também de quê? De fase, né? A água sai do estado líquido e vai para o estado sólido, né? Depois, quando você, né, vai resfriando esse gelo, ele continua a aumentar novamente a densidade dele. Mas o que que você percebe? Você percebe que o estado sólido, né, que na água o estado sólido, tá, é menos denso do que o estado que líquido, tá? Os outros líquidos, o estado sólido é mais denso do que o estado líquido. Por isso que o gelo boia na água, né, pessoal? Por que que o gelo boia na água? Lógico que isso aqui é uma anomalia da água, né? Ao invés dela continuar aqui assim, ó, e fazer igual as outras fazem aqui, ela tem essa queda. Então, a gente chama isso de anomalia. Porque a água, quando vai para o estado sólido, né, ela se organiza em forma hexagonal. Então, imagina o seguinte, ó, isso aqui seria as moléculas de água no estado líquido, ó. Moléculas de água no estado líquido. Quando elas vão para o estado sólido, elas se organizam assim, ó. Elas formam estruturas, tá, hexagonais. Mais ou menos nesse formato. A gente sabe, né, é do conhecimento de vocês, já estão no terceiro ano e curso também, que a água se interage entre si por ligação de hidrogênio. Então, você tem algumas ligações de hidrogênio que ocorrem aqui, ó, e aqui, ó,